Olá, oitavo ano, bom dia! Hoje, na nossa aula de Ciências Biológicas, nós vamos falar sobre o sistema urinário, tá? Então, aí, para ilustrar para vocês o sistema urinário humano, a gente vai compreender, então, as funções de cada órgão que compõe o sistema urinário e para que serve, então, o nosso sistema urinário. Então, a função do sistema urinário é a excreção, tá? O que significa isso? Eliminar as substâncias que são tóxicas resultantes das atividades metabólicas das células ou excesso de sal, tá? E também para fazer a excreção da ureia. A gente vai entender o que é isso. Nesse caso, por exemplo, quando você bebe muita água, a gente produz mais urina. E o excesso de água é eliminado, tá? O mesmo acontece com o excesso de sal que você consome. Em qualquer alimento que você consuma muito sal. E com certas substâncias a mais no nosso organismo. Ou seja, tudo que está excessivo, tá? Ele vai ser eliminado através da urina. Tá? A gente elimina pela urina. Durante as atividades da célula, muitas substâncias são produzidas. Algumas delas, principalmente as tóxicas, são eliminadas do corpo. E isso são excretadas, tá? Os aminoácidos que formam as proteínas do corpo podem ser usados como forma de energia ou transformados em outras substâncias. Nesse caso, é produzida no fígado uma substância tóxica denominada ureia. E ela será eliminada, ou seja, excretada pela urina. Isso ocorre também com outras substâncias que possuem nitrogênio na sua composição. A excreção é um processo fundamental para o bom funcionamento do corpo, tá? Ela ajuda a manter constante a composição química do nosso organismo, ao eliminar as substâncias tóxicas que estão em excesso no nosso organismo. O principal sistema encarregado desse trabalho é o sistema urinário. Então, os órgãos que compõem o sistema urinário. A gente está vendo aí, tanto feminino quanto masculino, a composição de órgãos será a mesma, tá? Veia renal, glândula suprarrenal, artéria renal, rim, pelve renal, veia cava inferior, aorta abdominal, uréteres, bexiga urinária, uretra e o orifício externo da uretra, tá? Então, a gente vai ter similaridade aí, tanto no masculino quanto no feminino, tá? A diferença ali que no feminino tem um espaço aqui antecedendo aqui a bexiga, que é onde fica o útero, tá? Não tá desenhado aí, não tá sendo representado o útero, mas a gente vê que esse espaço que tem aí em cima da bexiga é exatamente onde vai se localizar o útero. Já no homem, a bexiga está um pouquinho acima. Funções dos órgãos que compõem o sistema urinário. Então, vamos entender. A gente tem os rins, tá? Um par de rins que filtram o sangue e removem as substâncias tóxicas que estão em excesso no organismo. O sangue chega ao rim pela artéria renal e depois de ser filtrado, ele sai pela veia renal. Então, só para frisar, chega pela artéria renal e depois de ser filtrado, sai pela veia renal, tá? A urina formada em cada rim é lançada nas cavidades chamadas cálices renais, que vão se fundir em uma cavidade maior chamada pelve renal. Da pelve renal, a urina segue para os uréteres, que se desembarcam na bexiga urinária. E o que é a bexiga urinária? A bexiga é um saco muscular que armazena temporariamente a urina. E à medida que ocorre o acúmulo de urina, a bexiga aumenta de volume, tá? Que nem a bexiga mesmo, se você pegar uma bola de festa, né, a bexiga, e você encher de água. À medida que vai aumentando, ela vai aumentando de volume, né? Mesma coisa, só que é muscular. E quando ela atinge mais ou menos entre 200 e 300 milímetros, surge então a vontade de urinar, tá? A bexiga está cheia, surge a vontade de urinar. Nesse momento, os músculos que formam um anel ao redor da uretra, eles se relaxam, tá? E aí a urina é eliminada do corpo pela micção, que micção é o ato de urinar. Funcionamento do rim. Cada rim é formado por cerca de 1 milhão de tubos microscópicos chamados nefros ou néfrons, é a mesma coisa, tá? É no nefro que o sangue é filtrado e se produz a urina. O nefro é formado por um tubo com uma extremidade dilatada em forma de taça, a cápsula glomerular. A cápsula envolve uma rede de capilares, o glóbulo renal.
O trabalho do néfron pode ser dividido em duas etapas principais. A gente vai ver aí. A primeira etapa é a filtração, tá? Letra A aí, filtração. E a segunda é a reabsorção, tá? Na filtração, tá? É onde diversas substâncias que saem do sangue, que está no glomérulo renal, caem na cápsula. Entre essas substâncias, a gente vai encontrar a água, sais minerais, glicose, os aminoácidos, algumas vitaminas e a ureia. Essa é a primeira etapa, chamada de filtração. As proteínas e os glóbulos do sangue, por serem grandes demais, não saem do glomérulo. O líquido que foi filtrado do sangue passa por um tubo chamado túbulo néfrico. Ao longo desse tubo, ocorre a segunda etapa do funcionamento do néfron, que é a reabsorção, onde as substâncias úteis, como a glicose, os aminoácidos e as vitaminas, são reabsorvidas. Isso é, voltam para a corrente sanguínea, tá? Nessa etapa, a maior parte da água e dos sais minerais também é reabsorvida. A ureia, porém, não é reabsorvida, é uma substância tóxica, tá? Agora a gente vai entender um pouco sobre problemas do sistema urinário. O primeiro deles é o cálculo renal, muito comum, a gente escuta bastante falar, né? É conhecido popularmente como pedra nos rins, tá? São pequenos grãos formados, em sua maioria, por sais de cálcio, de potássio também, que se alojam nos rins ou em outras partes do sistema urinário. Causam dores muito fortes, chamadas cólicas renais. Eles se formam quando há aumento na concentração de certos sais na urina, provocando alguma doença. Algumas pessoas têm maior tendência para a formação desses cálculos. Cálculos pequenos podem sair até naturalmente com a urina. Os maiores, porém, às vezes precisam ser removidos por meio de cirurgias ou quebrados com ondas de choque, tá? Que aí é como se fosse uma ultrassonografia, tá bom? Para que possam ser eliminados, então, pelo organismo. O sistema urinário também pode ser atacado por germes que provocam nefrite, que é o que? É infecção nos rins, uretrite, que é a infecção na uretra, ou cistite, que é uma infecção na bexiga urinária, tá? Se as funções renais estiverem muito prejudicadas, às vezes é necessário recorrer, então, à hemodiálise. O que é a hemodiálise? É um procedimento onde o sangue do paciente circula por um rim artificial, no qual há tubos com membranas mergulhados em um líquido que contém glicose, sais minerais e outras substâncias. E geralmente estão presentes no sangue. Seriam substâncias que estariam presentes no nosso sangue, tá? Então, esses túbulos estão mergulhados, então, nessas substâncias. As membranas deixam passar as excretas do sangue e impedem a saída dos glóbulos e das proteínas. Como o líquido possui, na mesma concentração que o sangue, glicose, sais minerais e outras substâncias necessárias ao organismo, apenas a ureia e o excesso de sal vai ser excretado, então, tá? Então, esse é um processo feito artificialmente, é a filtração que o nosso rim faria, sendo que artificialmente, tá? E nesse caso, o paciente às vezes precisa 3 vezes por semana, tá? Fazer esse procedimento. Não é um procedimento simples, tá? É um procedimento que causa muita dor. Quando normalmente o paciente chega a precisar da hemodiálise, é um estado que já está grave, tá? A questão já está avançada. Por isso que é importante a gente beber bastante água, tá bom? Para que a gente consiga fazer as funções vitais do nosso organismo normalmente, ou seja, eliminar a ureia em excesso, eliminar o sal em excesso, tá? Evitar o consumo excessivo de sal, de potássio, tá? Então, a gente sempre tem que ter esses cuidados, porque a formação de cálculos renais é uma coisa muito delicada, gente. Quando acontece de se formarem, muitas vezes, quando você chega a sentir as cólicas renais, quando você chega a detectar e um médico chega a diagnosticar cálculo renal, muitas vezes já vai ser necessário o procedimento cirúrgico, tá? Porque quando a gente chega a sentir, já não são mais pequenos grânulos, às vezes o grão já está grande, tá? O cálculo já está um pouco grande. E aí, às vezes, é necessária uma cirurgia. Então, pessoal, vamos beber água, vamos diminuir o consumo excessivo de sal, tá? Sal tem que ser pouquinho, não é uma coisa que é
tão um nutriente importante, uma vitamina, não. O sal, ele ajuda nas funções metabólicas, mas em excesso ele só faz mal. Então, beber água, tá? Manter nosso sistema urinário em bom funcionamento, manter todo o nosso organismo em funcionamento e evitar aí problemas, tá? Urinários. Entre eles também eu falei sobre alguns que são provocados por bactérias também, né? Que aí seria o que? A cistite, a nefrite. Aí também já não é uma questão apenas de água, a exposição a bactérias. Mas quando a gente bebe bastante água, até mesmo as bactérias a gente consegue eliminar em grande parte, tá? Então, se você bebe bastante água, a gente tem uma boa filtração, a gente tem uma boa eliminação das excretas de substâncias tóxicas do nosso organismo. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido o tema. Toda e qualquer dúvida nós vamos tirar juntos na nossa aula. Um beijo e até a próxima.